Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhe causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados. Olá, meu irmão, meu amigo. Hoje estamos aqui para trazer o Evangelho tão amado. E a lição que nos saiu foi o capítulo 9 do ESE, ou seja, Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados mansos e pacíficos. E a lição que nos saiu foi sobre a cólera. Vamos continuar a ler? Bem, diz assim: procurem a origem desses acessos de demência passageira que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão com base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência que tem sua causa nas contrariedades fúteis. Advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam tudo e todos, como se todos devessem se curvar. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Ah, se em tais momentos eles pudessem ver-se a sangue frio, ou teriam medo de si próprios, ou achariam-se bem ridículos. Que julguem por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria este homem, esse ser, esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Se parasse para pensar, ele veria que a cólera nada resolve, pois além de alterar a saúde, compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne a sua primeira vítima. E além disso, uma outra consideração deveria contê-lo, a certeza de que se faz infelizes todos os que o cercam. Se ele possui um coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que remorso mortal seria esse, se num acesso de raiva cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto de sua vida? Ou seja, em resumo, o homem que possui temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ele pratique o bem e pode levá-lo, inclusive, a praticar o mal. E isto deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-la. O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera contraria a caridade e a humildade cristãs. Mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Às vezes eu fico pensando, tem uma palavra de Deus em nossos estudos que diz: o homem, quanto mais evoluído for, por sabedoria e moralidade, deixará de estar doente. Então, a cólera, é uma atitude assim, muito forte, muito agressiva. Mas, quando nós nos entristecemos, não deixa de ser uma revolta interna. A gente chora para dentro, a gente se revolta. Como já sabe que não pode berrar, gritar, xingar, ou pelo menos não assim deve fazer, a pessoa acaba mascarando a dor. E é aí que a gente abre guarda para a doença, para a tristeza, para a gripe, para o resfriado. A imunidade vai embora. Entendeu? Então,
Vamos pedir a Jesus que possamos cada vez mais. Eu estou há 2 dias afônica, sem conseguir pegar no estudo com vocês. Graças a Deus eu deixo sempre alguma coisa engatada para que a gente não deixe de estar juntos. Então vamos pedir a Deus que nos dê a paciência. A paciência também faz parte das bem-aventuranças do capítulo 9. Então que tenhamos a capacidade de entender que toda dor que nos chega, todo susto, tudo aquilo que nos vem, ele não vem à toa. Ele vem porque temos capacidade de enfrentar. E ao invés de maldizer, nós precisamos bendizer a tudo que Deus nos manda. Porque a dor vai nos concedendo a oportunidade de evoluir. E quase sempre, pense cá comigo, somos nós que provocamos essas dores. Seja pelo ciúme, seja pela tristeza, seja pela incapacidade de se dar, com aquele momento inesperado. Então, estamos na Terra, passaremos por muitas coisas difíceis, por palavras ofensivas, por pessoas agressivas. Nem sempre vamos conviver com pessoas mansas e boazinhas, Nem sempre vamos passar por olhares de desdém, Aquele sorrisinho que disfarça aquilo que a pessoa está sentindo. Mas se a gente pensar como Jesus nos ensinou, Jesus, com sua doutrina amada, ele ensina que a gente precisa ter obediência, resignação. Que se tivermos essa obediência, essa resignação, nós estaremos automaticamente sendo acompanhados da doçura, da bondade. Mas ser obediente, pelo amor de Deus, gente, não confunda obediência e resignação com vontade de reação ou como se a gente não tivesse sentimentos, fôssemos frios. Não é nada disso. O uso da razão e da resignação precisa do uso recorrente do coração. Ou seja, para nós termos essas qualidades, obediência e resignação, precisamos ter muita força. Enquanto a gente se revolta, a gente não consegue. Mas quando nós somos humildes, resignados e pacientes, a gente consegue ter essa força. Não pense que um covarde vai conseguir ter uma atitude resignada. Não vai, não. Pelo contrário, ele irrita os outros, faz o mal e ainda a si próprio. Jesus, nessa encarnação, como Cristo, como nosso modelo e guia, ele nos ensinou essas 2 virtudes que desprezava completamente o materialismo da antiguidade. Então ele vem naquele momento em que a sociedade romana estava agonizando, era destruída pela corrupção, por essa tamanha torre de Babel, para fazer abrilhantar lá no seio da humanidade, que já estava moralmente enfraquecida, os triunfos que viriam através do sacrifício. E o sacrifício envolve renúncia. Tá bom? Pensa nisso, pensa com amor. Abre o seu coração. Não permita que o orgulho te tombe. Um beijo, um abraço cheio de amor, cheio de alegria e cheio de saudades. Até mais.